Hoje nós estamos aqui com a professora Cristina Mussi, que vai contar um pouco sobre a sua trajetória, a sua carreira, a sua relação com a vida acadêmica. É um imenso prazer estar hoje com a Cristina. Eu vou pedir licença para dizer que conheço a Cristina há muito tempo. Cristina foi a primeira pessoa com quem eu conversei quando eu pensei, adolescente, em ser jornalista. Então, para mim é uma honra gigante estar aqui hoje, na qualidade de repórter, de jornalista, entrevistando você, Cristina. Para mim é ótimo, né? Essas histórias, eu que trabalho com memória, eu fico assim sempre muito tocada nessa área da gente ter uma história em comum, né? Como um grande álbum de família que vai se abrindo e a gente vai lembrando dessas passagens, dessas vivências, né? E é isso que nos significa. Sim, a vida é a arte do encontro, né? Eu acho, pelo menos eu tento ser aquela pessoa do diálogo, da colaboração e sempre construir pontes ao invés de muros, né? Mas não é fácil. Mas a gente tenta e eu acho que é muito mais gostoso viver assim. Como foi a sua participação na construção desse programa de pós-graduação? Você vê que interessante, né? Eu sou uma das decanas, Rodrigo Barbosa e eu somos os decanos da Facom, né? Os professores mais antigos, com maior tempo de casa. Nossa nomeação no Diário Oficial saiu no mesmo dia, 21 de julho de 1987. E é tão engraçado porque eu comecei a ajudar as discussões na construção de um PPG-Com, mas eu ainda não tinha doutorado. Eu estava acabando meu doutorado, eu acabei o doutorado, eu defendi minha tese em 2006, fevereiro de 2006. Então eu ajudei nas discussões, mas eu não fui, talvez, as primeiras pessoas que fizeram parte do PPG-Com foram o Chico, a Ilusca, o Paulo Roberto. Eu acho que eu só consegui ser efetivada assim, um ano depois, 2007, 2008. Eu não consigo nunca localizar exatamente. Eu tenho essas datas assim, acabei o doutorado, fiz isso, mas eu participei das discussões, mas eu não tinha ainda o meu doutorado defendido, né, para poder dar aula no PPG-Com. E comecei como professora colaboradora e na época eu estava com um programa na Globo, uma vez por semana. E eu me lembro que o Chico Pimenta, né, o Francisco Pimenta, falava, você tem que largar a televisão, porque nessa época eu não estava mais como DE, né? Voltei para um regime parcial. E eu falava assim, não, mas eu adoro entrevistar. E eram entrevistas tipo história de vida. O projeto do programa foi feito pelo Cristiano Rodrigues e por mim, apresentado ao dono, na época já TV Panorama, porque a Globo já tinha até mudado o nome fantasia da emissora, né, para TV Panorama desde 98. E foi muito interessante, fiquei 4 anos no programa e já estava aí participando do PPG-Com. Eu não vou me lembrar exatamente, a minha primeira orientação foi como uma co-orientação de uma aluna que hoje é professora do turismo e era orientanda do Aloysio 30. Então, a Ilusca me pediu assim, Cristina, ajuda para também agilizar a questão dessa aluna e eu fui com uma co-orientação. E aí, nisso, fui me entrosando. Ilusca muito mais jovem do que eu, mas sempre foi uma pessoa que me inspirou muito. Nós escrevemos muito juntas, até porque a opção dela, né, de trabalho sempre foi o audiovisual, né? E ela foi uma pessoa que me inspirou e me deu muito apoio em momentos engraçado, né? Muito mais recente na universidade, mas foi uma pessoa com quem eu conversei muito na época. O Francisco, né? Todos esses professores mais antigos, até com muito menos tempo que eu, né? Porque entraram depois, mas eles foram muito parceiros. Paulo Roberto, nós tínhamos um grupo muito bom, nós íamos juntos assim para congressos, nós tivemos um projeto de extensão no qual todos nós trabalhávamos junto aos alunos das escolas aqui de Juiz de Fora, escolas públicas, né, para os quais a gente dava oficinas de jornalismo, de comunicação. Acho que foi um tempo muito bonito, de muita luta também, porque é incrível, mas nem sempre se criar um programa é algo fácil. Você tem aquela unidade acadêmica, você tem a faculdade, que tem uma tradição de graduação, que tem uma tradição de projetos de extensão e, de repente, um grupo de professores resolve que é criar um programa de pós-graduação.
também houve uma luta política, também houve uma disputa por espaço político na criação desse programa. Não foi uma jornada fácil, não foi uma jornada tranquila, né? Mas eu acho que foi uma grande vitória e isso deu à Faculdade de Comunicação uma outra perspectiva, porque aí você passa a produzir de uma forma mais costumeira conhecimento, né? Você realmente começa a produzir investigação científica, né? Então nós tínhamos uma tradição muito na extensão, né? Eu mesma trabalhei muito com extensão e em especial com cooperativas populares, economia solidária, mas depois eu também foquei mais, apesar de achar a extensão indispensável a uma instituição pública, né, em especial uma instituição pública, eu depois fui mais para pesquisa. Eu tinha um problema com pesquisa antes, que eu só queria fazer coisas práticas. Depois a minha cabeça mudou. Depois foi muito pesquisa. Depois eu comecei a querer discutir grandes questões teóricas e deixar aquela prática que eu acho fundamental, mas que também te isola muito de uma visão crítica, né? Você abstrair é importante. E a proposta do doutorado foi algo instigante dentro desse processo, né? Aqui o PPG-Com é o segundo doutorado em comunicação de Minas Gerais. A gente tem na UFMG e aqui em Minas. Agora a gente tem na UFOP também. Na UFOP. Mas fomos o segundo programa de doutorado no estado. E o quanto que isso te instigou e te trouxe novas perspectivas dentro do universo acadêmico? Acho que a pós-graduação trouxe todas as perspectivas para mim, sabe? Eu gosto muito de sala de aula, mas a pesquisa para mim tem um sentido muito da grande reportagem jornalística. Esse caráter da investigação para mim é fundamental. Eu trabalho com história oral, então eu trabalho com entrevista em profundidade ou trabalho com muito acervo, né, documental. Então eu acho que eu trouxe para a minha produção científica muito daquilo que eu faria se eu fosse escrever livros sobre temas de jornalismo investigativo, né? E isso me dá uma tremenda satisfação. Eu não sei se eu ainda estaria aqui, né, na Faculdade de Comunicação se eu não tivesse essa opção de trabalhar a pesquisa. A pesquisa, para mim, foi um universo que se abriu e que se abriu de uma forma muito agradável, né, me mostrando que eu poderia dar continuidade a essa que eu acho que é a minha maior vocação, que é a de escrever e de investigar, né? E eu não queria ficar investigando fenômenos muito distantes. Eu queria investigar coisas sobre as quais eu tivesse assim uma possibilidade de mudar algo mais próximo. Até houve uma tendência minha pesquisar primeiro temas muito relativos ao espaço territorial, ao território de Juiz de Fora, ao território de Minas, as questões da mineiridade, e depois eu parti para investigar coisas mais distantes, né? Então, hoje, por exemplo, o projeto do meu pós-doc é investigar a representação de crianças em situações de conflito, que podem ser conflitos no Brasil, como crianças Yanomami, numa situação em disputa de território com garimpeiros. Mas eu tenho estudado muito as crianças em situação, né, de fragilidade, expostas a conflitos. Comecei estudando a Ucrânia, depois parti para Gaza, que é o forte da minha pesquisa de pós-doc, e também tenho estudado o Sudão, no continente africano. Aí já é uma perspectiva de questões que estão distantes, mas que, de certa forma, eu acho importante que a gente fale muito delas, porque elas sofrem um apagamento na grande mídia, na mídia hegemônica. Então, a Ucrânia ainda aparece um pouco, né, porque é um país europeu, mas quando a gente vai descendo para o Oriente Médio e para o continente africano, aí o apagamento é total, né? Como diz um professor da UFMG, é uma produção de ausências, né? E você tinha falado antes do início da nossa gravação aqui que eram mais de 500 orientações entre graduação, mestrado, isso desde a época que eu doutorado. entrei, né? De graduação
Também a gente teve muitos cursos de especialização, graduação, especialização, mestrado, doutorado, e agora eu já orientei um pós-doutorado, supervisionei, né, um pós-doutorado. Então, dentre esses, algum te chamou mais assim, uma atenção especial? Quanto ao tema, quanto à pesquisa, ou os desafios da pesquisa? Essa é uma pergunta que é uma saia justa, eu não vou conseguir responder. Não é porque eu teria dificuldade, mas é porque a maior parte das orientações sempre me tocaram muito. Às vezes, nem tanto. Lógico, tem temas que conversam muito com você, com aquilo que você faz, e outras orientações que você realiza e que diretamente não têm a ver com você, com a tua pesquisa, mas que te interessam. O que eu acho é que orientação é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é orientar. Eu adoro orientar. A Heloísa Teixeira, né, falava isso comigo também, que era o que ela adorava. Mas ela fazia tanta coisa que ela estava ligada sempre nos 1000 volts, né? Então, às vezes, as orientações eram muito interrompidas. Mas eu gosto muito de orientar. E eu vibro muito com os trabalhos dos alunos. Eu teria talvez dificuldade agora de enumerar, porque foram tantos trabalhos bacanas na graduação, na especialização, né, lato sensu, e depois no trabalho de mestrado, doutorado, e até no pós-doutorado, que era uma coisa diferente, que eu ficaria com dificuldade. Agora, tem trabalhos que são muito emblemáticos e os alunos depois começam a lançar os seus livros. Às vezes fazem livros que escrevem a 4 mãos com você, outras vezes lançam livros para os quais você já escreve o prefácio ou a apresentação. Então, é muito curioso isso. Eu hoje aqui, por exemplo, na Faculdade de Comunicação, eu tive a Thalita, que foi professora substituta, a Suzana, que está como professora substituta, a Ana de Supoio, que é a coordenadora do curso de jornalismo na graduação, que foram alunas, né, orientando as minhas. A Suzana tem uma trajetória muito especial, que eu acho que é uma coisa bacanérrima. Ela começou comigo como bolsista de graduação, né? Eu acho que ela era até bolsista de extensão, depois virou bolsista de iniciação científica, fez o mestrado comigo, fez o doutorado comigo. Então, uma história de vida, de muitos anos, você acompanha um crescimento daquele aluno, e isso é uma coisa linda, é a sensação que a gente tem com os filhos. É a realização, né, da docência. É uma realização. E isso me emociona muito. Tem alunas, a Thalita, por exemplo, conheci bem mais tarde. Ela já veio me procurar antes de submeter um projeto para o mestrado. Eu a recebi sem conhecê-la. Eu acho que eu tinha essa coisa um pouco como missão, né, de dar um pouco de norte, ajudar as pessoas a encontrarem, porque eu sofri muito para encontrar o meu norte, né? E a Thalita acabou sendo minha orientanda de mestrado e doutorado, né? Já foi professora aqui, substituta, vai lançar um livro agora, eu escrevi a apresentação, a Maria Alva Barbosa, o prefácio. Isso é muito interessante, né? É uma coisa que dá, assim, uma felicidade, sabe? É impressionante. Aí é essa sensação do desabrochar, do processo, do filho, e que você vê dar certo, que você também acompanha nos momentos de angústia, porque acabam sendo pessoas com as quais você tem uma relação que vai muito além da vida profissional, né? Passam a ser suas amigas, você passa a compartilhar da vida delas, você vai não apenas na formatura, mas você vai ao casamento, você vai quando o primeiro filho nasce, sabe? Essas questões que você vai acompanhando, isso é muito gratificante. Eu acho que trabalhar com seres humanos não é fácil. E os seres humanos têm suas idiosincrasias também, né? Suas manias, suas coisas, mas eu acho genial. Eu nunca conseguiria, talvez aí a questão da engenharia química, eu não conseguiria ficar ali no meio do laboratório, embora eu ache uma profissão incrível. Colegas de colégio formaram-se como engenheiras, né? E todas as minhas colegas se formaram na época, todas foram trabalhar. A maioria numa área mais de humanas, né? Mas eu acho que a gente tem essa possibilidade do encontro humano que é fantástico, né? Acho que isso nos justifica frente ao que a gente faz nesse planeta, né? Cristina, e nós vamos terminar essa entrevista com uma mensagem sua. Que mensagem você gostaria de dar para as futuras gerações
de pós-graduandos e pós-graduandas que entrarem no PPG-Com nos próximos 15, 20, 30 anos? Olha para aquela câmera. Eu vou olhar agora para a câmera, porque aí não tem jeito, né? E jornalista que foi de TV, olha para a câmera assim, tranquilo. Gente, o que eu acho mais importante na vida é não perder a vontade, né? Você tem que ter vontade de fazer as coisas e tem que encontrar a maneira de fazer as coisas sendo fiel né, aos seus princípios. Eu acredito que vocês nunca podem deixar de se indignar, não podem deixar de lutar por aquilo em que acreditam, de ter uma visão de mundo que não seja só aquela do sucesso financeiro, material, porque isso tudo é passageiro. E o que a gente leva da vida são outras relações, outras amizades, as coisas que a gente constrói junto a alunos, a colegas, a funcionários, a pessoas com quem você vai cruzando ao longo da sua vivência nesse plano aqui, né, num plano terrestre, né? Eu ponho muita fé na comunicação. Eu acho que a comunicação é essencial para que a gente entenda, interprete e transforme o mundo. Eu acho que os meios, né, as tecnologias vão trazer para a gente uma facilidade que a minha geração não teve. Elas têm que ser bem usadas, mas elas estão aí para que nós possamos dominá-las, direcioná-las para que a gente tenha uma terra na qual as pessoas dialoguem mais, que construam uma relação de respeito, uma relação de afeto, uma relação de amor. Eu realmente acho que estudar é uma dádiva. Acho que ter a chance de fazer um mestrado, um doutorado, depois um pós-doutorado, irem para o magistério ou até voltarem para as redações, abrirem seu próprio negócio ou trabalharem em consultorias, em assessorias, é um caminho muito bonito. Eu acho a comunicação, essa ideia do colocar em comum. Eu não gosto muito da palavra mídia, não. Vivemos um universo mediatizado, tal, bios midiático. Acho que tudo bem, não posso negar isso, vivemos. Mas a mim, como até alguém de formação católica, a comunicação, o partilhar, o colocar em comum é o mais importante. Eu acho que vocês, quando se dedicam a estudar a comunicação, fazer projetos de comunicação, vocês estão colaborando para esse mundo que pode ser transformado. E às vezes a gente não transforma o que está muito longe, mas a gente transforma o que está perto. Então quero que vocês tenham muita coragem e muita vontade.